Prezadas crianças, nascidas ou por nascer, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Estamos no 7º domingo do tempo comum, ano C, anos de São Lucas. Hoje a liturgia nos oferece um tema, a misericórdia, a magnanimidade. A primeira leitura é tirada do primeiro livro de Samuel e conta como o rei Saul, invejoso, resolveu perseguir o inocente Davi, que nunca lhe fez nada de mal. Saul ouviu dizer que ele estava no deserto de Zif e foi com 3.000 homens para capturá-lo, para apanhá-lo. Acontece que, enquanto o exército dormia no acampamento, Davi e seu companheiro Abisai foram de mansinho e perceberam que o rei estava lá, num profundo sono, de noite. Ninguém viu a entrada dos dois. Abisai ficou tão contente e disse: agora Deus entregou em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lança, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi não permitiu. Não o mates. Quem poderia matar o ungido do Senhor e ficar impune? Davi tinha um respeito imenso pelo rei, porque o rei havia sido ungido com óleo, consagrado. Ele era o ungido do Senhor. Quanto mais respeito nós devemos ter pelo Papa, pelos bispos, por aqueles que foram ungidos com o Espírito Santo. Davi apanhou a lança e a bilha d'água do rei. Foi embora e depois, a uma distância grande, gritou: aqui está a lança do rei, venha cá um dos teus servos buscá-la. Mostrando a lança, ele quis mostrar que ele teve ocasião de matar o rei, mas não matou. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Aqui temos uma obra de magnanimidade, quer dizer, de alma grande. Alguém é perseguido, tem ocasião de matar o perseguidor, mas poupa a vida do perseguidor. O padre Álvaro Negromonte, o Monsenhor Álvaro Negromonte, diz que Davi foi maior aqui, ao poupar a vida de Saul, do que antes, quando ele matou o Golias. Naquela disputa com Golias, ele venceu o gigante. Agora, quando ele não matou Saul, ele venceu a si mesmo e foi misericordioso. O Salmo 102 fala da misericórdia de Deus. O Senhor é bondoso, compassivo, Ele perdoa a nossa culpa, é indulgente, é favorável. Ele não trata como exigem as nossas faltas. Ele não pune em proporção às nossas culpas. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala sobre como será a ressurreição. No domingo passado, foi estabelecido o fato de que Cristo ressuscitou e de que os mortos hão de ressuscitar. Mas como? Agora São Paulo tenta explicar. Nós ressuscitaremos à imagem de Cristo ressuscitado, porque nós herdamos a nossa natureza mortal de Adão. O primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo homem, que é Cristo, é espírito vivificante. É um espírito que dá vida. Primeiro veio o homem natural, Adão. Depois, o homem espiritual, Cristo. O primeiro homem tirado da terra, Adão foi tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu, é Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, como é Cristo ressuscitado, assim serão as pessoas celestes. E como já refletimos hoje a imagem do homem terrestre, nós herdamos de Adão a natureza humana, também refletiremos a imagem do homem celeste. Nós seremos como Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou o corpo de Cristo vai ressuscitar os nossos corpos mortais, tornando-os semelhante a Ele.
Nossos corpos serão sem defeitos, serão brilhantes, serão ágeis, poderão fazer movimentos sem gastar energia, poderão atravessar paredes como Jesus atravessou a parede do cenáculo quando estava ressuscitado, não terão necessidade de alimentação. Jesus pediu o peixe para comer, mas foi só para demonstrar que ele estava com um corpo real, mas ele não tinha necessidade de se alimentar. E não serão sujeitos ao sofrimento, nem ao cansaço, nem à morte. Assim serão os nossos corpos. Essa será a recompensa para quem hoje tiver praticado a misericórdia. O Evangelho hoje, segundo São Lucas, traz um discurso semelhante àquele que São Mateus traz. São Mateus fala de Jesus na montanha. São Lucas fala de Jesus na planície ou na esplanada. Amai os vossos inimigos, diz Jesus. Fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. Rezai pelos que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Não é para entender isso ao pé da letra, porque Jesus, quando foi esbofeteado, não ofereceu outra face, mas perguntou: se fiz o mal, diga-me qual é o mal. Mas se fiz o bem, por que me bates? Mostrar outra face significa estar preparado para receber novos golpes, sem se vingar. Se alguém te toma o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. Se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. Jesus está sendo muito exigente, não é? Porque ninguém tem o direito de levar o que é meu. Mas Jesus quer que nós sejamos não apenas justos, mas misericordiosos. A justiça dá a cada um aquilo que é seu. A misericórdia dá ao outro aquilo que ele precisa. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a regra de ouro, que também está em São Mateus. O que resume a lei e os profetas é esta frasezinha: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Quereríamos ser perdoados? Perdoemos. Quereríamos ser suportados? Suportemos. Quereríamos ser amados? Amemos. Quereríamos que os outros orassem por nós? Oremos pelos outros. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais esperando receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia? Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Em São Mateus, diz-se: Deus faz brilhar o sol sobre bons e maus, cair a chuva sobre justos e injustos. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Em São Mateus está: sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. A perfeição aqui em São Lucas é misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina: toda vez que quiseres alegrar-me, fala aos homens da minha misericórdia. Porque, segundo Santo Tomás de Aquino, a misericórdia é o maior dos atributos de Deus. Não julgueis, e Deus não vos julgará. Não condeneis, e Deus não vos condenará. Perdoai, e Deus vos perdoará. Dai, e Deus vos dará. O quê? Uma boa medida. Medida de grãos ou de farinha, medida calcada, sacudida, para caber muito, e transbordante até a borda. Esta medida será colocada no vosso colo. Nas dobras do manto, que eram chamadas de alforge, é que se colocava os grãos. Então, será depositado no vosso alforge uma medida calcada, sacudida e transbordante, quer dizer, grande quantidade. Com a mesma medida com que medirdes os outros, Deus medirá a vós. A misericórdia, como eu já falei, é mais do que a justiça. Aquela pessoa que está na calçada, dormindo, porque se embriagou, saiu de casa, o que ela merece? Ela merece o que ela já tem. Ela merece isso. Mas de que ela precisa?
Ela precisa de ajuda, de acolhimento. Ela não merece ajuda, mas ela precisa. E Deus nos manda não dar aquilo que o outro merece, mas aquilo de que o outro precisa. Dar aquilo de que o outro precisa, o perdão, a acolhida, é misericórdia. Jesus veio ao mundo para ter misericórdia do mundo. Se fosse para julgá-lo, estaríamos no inferno. Mas ele veio para ter misericórdia de nós, para se oferecer como vítima, para morrer em nosso lugar, para nos tornar justos, nós que éramos pecadores, para nos dar a graça a nós que vivíamos no pecado. E ele nos deu esse mandamento de sermos misericordiosos. Esse mandamento é central. E se nós não praticarmos misericórdia, Deus nos julgará apenas com justiça, e ai de nós. Se levardes em conta nossas faltas, quem poderá subsistir, diz o salmista? O que nos vai salvar no dia do juízo será a abundância de obras de misericórdia que nós tivermos feito, tanto as corporais quanto as espirituais. Entre as espirituais, lembremos algumas: perdoar as injúrias, dar um bom conselho, suportar com paciência as fraquezas do próximo, orar pelos vivos e pelos falecidos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram. Tudo isso será levado em conta no dia em que nós formos julgados. Que Maria Santíssima, que soube tão bem ser misericordiosa e hoje é misericordiosa conosco em suas orações por nós, e seu castíssimo esposo São José, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.